Então, Segundão, vamos mais uma videoaula de Sociologia. Vamos dar continuidade ao tema, que é desigualdade. Vamos lá? Então, o tema de hoje é desigualdade social e conhecimento, né? É um tema muito relevante nessa aula da gente, porque eu sempre falo que a gente só vai modificar ou transformar algo nas nossas vidas se houver conhecimento dos porquês, né? E como a gente vai chegar a esses conhecimentos? Adquirindo cada vez mais cultura, né? Saber discernir as coisas. Em dados períodos da nossa história no Brasil, né? A gente está estudando sobre república, e nós vemos que é muito comum a manipulação dos poderes oligárquicos, né, e sobre a população. E diante de todos esses fatos que a gente vem estudando na história do Brasil e na história do mundo, a gente não pode deixar essa relevância passar, que a desigualdade social ela só vai ser transformada se houver uma transformação da maioria do povo e não uma manipulação, tá? Eu falo de manipulação porque a mídia tem a tendência natural disso. E essa desigualdade, ela só vai ser transformada pelo conhecimento das causas, né? Por causa da capacidade das pessoas de ler, de escrever, né? A sua língua dominante, a língua da sua nação, né? Ela tem um papel muito importante, é um papel muito principalmente, tá? Para que as pessoas tenham um amadurecimento do sistema de desigualdade, né? As pessoas no Brasil, elas têm a mania, né? A gente está falando de Brasil, e a mania do brasileiro, tá? Ele ter habilidades culturais de outros países, não da sua própria cultura regional, né? É muito comum hoje você dar mais valor ao que vem de fora do que a própria cultura e as habilidades culturais que nós temos dentro do nosso país. Ou seja, devido a essa natureza muito grande do país, essa diversidade de cultura, de conhecimento, né, que a gente vai aprendendo, a gente quando estuda geograficamente o Brasil, nós vemos que o Brasil ele tem as dimensões como se fosse um continente, né? Então, por ele ser muito grande, você tem uma diversidade de cultura, de pessoas, de miscigenação, e acaba isso confundindo e conflitando algumas pessoas, né? Nós temos que ter cultura, nós temos que ter habilidade, nós temos que ter domínio sobre a nossa língua portuguesa, nós temos que ter domínio sobre esse sistema de desigualdade. Não é combater o sistema de desigualdade indo contra governos que não da mesma partido político, né? Nós temos uma diversidade de partidos políticos muito grande dentro do país, e cada um falando uma coisa, e cada um galgando coisas diferentes. Eu acho que a união dessas situações que acontecem dentro do país é que vai fazer a transformação e modificar essa desigualdade, né, na sociedade. Quando você tem cultura, algumas pessoas se apegam às transformações da sociedade pelo lado religioso, que influi muito na posição social de uma pessoa. Mas até o lado religioso ele tem que ser estudado para que não haja conflitos. Então nós temos hoje, dentro de um país, dentro de uma nação, dentro de um governo federal, ainda algumas oligarquias que manipulam e que têm a tendência natural de puxar suas leis para onde se beneficiam mais, né? Falar assim, o Brasil é um país de oligarquia, o mundo é de oligarquias.
né? Oligarquia, ela quer dizer o quê? Governo de poucos. Então poucos comandam os muitos. Então nós temos que saber sobre essas influências, né? Estudar sobre essa desigualdade, sabendo o que está influenciando na nossa personalidade, nos nossos conceitos, na nossa sociedade, essas transformações de valores, né? Valores para uns e valores para outros, porque o mesmo valor que eu dou a certas coisas, outros não dão. O que importa discutir não apenas a importância do conhecimento e do crescimento, né? Se o padrão de desigualdade social continua o mesmo, nós temos que ter noção do conhecimento, né? E os padrões da desigualdade, e a gente só vai conseguir diminuir essa desigualdade quando as pessoas começarem a ter mais cultura e discernimento. Não adianta a pessoa, Sérgio, como é que eu adquiro cultura? Lendo muito. Não é uma universidade, não é uma faculdade, tá, que vai fazer com que as pessoas se transformem. Elas modificam. Transformar é uma questão de ética, né? Às vezes você vai para dentro de uma universidade que elas têm um conceito de esquerda, que tem umas teorias marxistas, que é da divisão, né? De dividir as coisas, e na verdade as pessoas vão para dentro da universidade com seus carros importados, com seus tênis All Star, seus iPhones, tudo de países capitalistas. Como é que você tem um conceito de esquerda, de desigualdade, se você continua alimentando esses conceitos das indústrias, do capitalismo? Que fundamento é esse? Que conhecimento é esse? Por que eu tenho que usar a Nike? Por que eu tenho que usar a Adidas? Por que eu tenho que usar iPhone? Por que eu tenho que ter um Nissan ou ter sei lá o que do país capitalista, que eu gosto, que eu posso comprar, mas eu tenho um conceito socialista de divisão? Vamos lá, vamos começar a pensar nesse padrão de desigualdade, né? Agora, nesse momento pandêmico que nós estamos, as nossas indústrias brasileiras estão todas elas quebrando, né? Porque não tinha solidez, né? Não tinha fluxo de caixa para suportar 2, 3 meses fechado. Alguns shoppings, algumas indústrias, elas estão quebrando, pessoas ficando desempregadas por causa de uma pandemia. Quando isso passar, nós temos que valorizar o que é nosso. As indústrias brasileiras, comprar bens de consumo fabricados no Brasil, não lá de fora. O que eles proporcionaram com o fechamento do comércio e das indústrias brasileiras? As pessoas não deixaram de consumir, as pessoas estão consumindo produtos do exterior. Então, aqui no Brasil, nós estamos ficando sem as nossas indústrias abertas, e a gente está, algumas pessoas, né? Não eu, porque eu não faço esse tipo de coisa, né? Mas algumas pessoas comprando bens de consumo lá de fora, importados. Ou seja, lá fora está muito bem, obrigado, e o Brasil está muito mal, obrigado. Por que essa desigualdade vai continuar? Por causa desse conceito. Ah, poxa, eu preciso agora do material, por isso que eu vou comprar lá fora. Entendeu? Não, dá mais um tempo. Quando abrir as indústrias brasileiras, a gente comprar produtos nacionais. Vamos começar a reerguer o nosso país. É isso que é conceito de desigualdade. Nós cada vez mais estamos ficando desigual, porque as pessoas têm um conceito do seguinte: eu não vou parar de comprar, gente. Eu vou comprar lá fora produtos importados, porque aqui no Brasil não tem bens de boa qualidade. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Muitos produtos aqui no Brasil são exportados. Então tem qualidade, senão outros países não compravam, né? Então eu estou falando de conceitos. Eu estou falando de desigualdade de pessoas, de fluxo de pessoas desiguais dentro de um país por causa da diversidade de pessoas, de cultura, de conhecimento, de leis.
mas a gente tem que pensar nas transformações. A partir de agora, pensar que a sociedade brasileira tem que começar a investir nos produtos nacionais, tirar o Brasil do buraco. Isso vai fazer com que gere o quê? Emprego. Gerando emprego, diminui-se a desigualdade. Essa que é a lógica do mercado, é o conhecimento. É a capacidade de você raciocinar com a lógica e não simplesmente com ideias, né? Ter ideias é uma coisa, né? Essa sociedade industrial que a gente fala, né, que a gente tem que viver da indústria, infelizmente, nós somos um país em desenvolvimento, mas a gente tem noção do que é país desenvolvido, então a gente tem que mudar esses fundamentos da desigualdade, né? Esse século tem que ser o século da mudança para o Brasil. E a gente só vai conseguir mudar isso com conhecimento, cultura, tá? Discutir a importância do crescimento para que cada vez mais as pessoas tenham mais conforto, ok? Na próxima aula a gente dá continuidade. Fique com Deus.